com vocês? Aqui é a Ariane, dona do canal De Olho na Culinária com Ariane Scarpione. E hoje vamos fazer uma receita deliciosa de um bolo recheado. É um bolo de creme com abacaxi, né? Um bolo super tradicional, muito saboroso, levinho e muito fácil, muito simples de se fazer, tá bom? Tenho certeza que todos vão tentar e vão conseguir fazer, porque é muito fácil. Vamos para a receita? Então, pessoal, é o seguinte. Essa receita eu vou fazer uma assadeira pequena, tá? Que é uma assadeira de 10 fatias, mais ou menos. Que ela é 10 centímetros de diâmetro por 7 de altura, tá? Então, aqui, esses ingredientes que eu vou passar pra vocês é meia receita, tá bom? Para fazer a assadeira maior de 20 de diâmetro, é só dobrar a quantidade aqui, tá? Então, eu vou precisar de 2 ovos inteiros e meia xícara de açúcar refinado. E agora é só bater bastante até ele virar um creme bem fofo e dobrar de volume, tá bom? Bom, pessoal, então após já ter batido bastante, tá bom? E ele já ter ficado um creme bem fofo, eu vou acrescentar 60 ml de água. Vamos bater por 2 segundos. Pronto, misturamos. Agora aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo, tá? Com meia colher de pó royal, tá bom? Eu vou acrescentar esse aqui aos poucos aqui dentro, tá bom? Vou pegando com a colher e vou colocando aos poucos. Bater assim bem ligeiramente, tá? Pouquinho mesmo. Aí a gente abre, dá uma mexidinha porque gruda um pouquinho nas laterais. Agora eu vou acrescentar o restante da minha farinha e vou bater mais um pouco. Prontinho, pessoal. Nossa massa já está bem batidinha, tá? Depois que a gente colocar a farinha com o fermento, a gente tem que bater o mais rápido possível, tá? É mais para ela se misturar mesmo. Então, olha, eu vou mostrar para vocês. Ela fica uma massa muito leve, uma massa bem fofa, tá? Então, aqui eu já tô com a minha assadeira untada, enfarinhada. E vou transferir essa massa. Prontinho, pessoal. Agora, então, é só eu levar, tá? Em forno pré-aquecido por volta de uns 30 minutos, 40 minutos, dependendo da potência de cada forno, tá bom? E depois, então, a gente volta já para mostrar para vocês a montagem do nosso bolo. Então, pessoal, agora nós vamos para o nosso recheio de abacaxi com creme, tá? Vamos começar pela preparação do abacaxi. Aqui eu tenho um abacaxi inteiro, tá bom? Picado em cubinhos, tá? Então, nós vamos colocar aqui na panela. Aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar refinado. Vamos colocar. E aqui eu tenho 1 xícara de água. Vamos colocar aqui junto. Vamos dar uma mexida e vamos ligar o fogo. Então, com o fogo ligado, tá? Vamos deixar no fogo médio. Nós vamos deixar esse abacaxi cozinhar bem, tá bom? Até o ponto que ele fica caramelizado, fica douradinho.
Assim que chegar no ponto, eu volto e mostro pra vocês o ponto certinho, tá? Então aqui, olha, eu acabei de ligar o fogo, misturei para dissolver bem o açúcar com a água e vamos deixar destampado em fogo médio, porque se a gente tampar ele vai subir e vai cair tudo nessa calda para fora, tá bom? Assim que chegar no ponto eu mostro para vocês direitinho. Então, pessoal, olha, o nosso abacaxi já ferveu bastante, já cozinhou bastante. A nossa calda já reduziu bastante também, tá? Então, aqui, olha, ele já tá bem cozido, tá? Vocês vão perceber que muda um pouco a cor dele. E a calda, quando ela já tá caramelizando, sabe? Que nem você vai fazer calda de pudim, que ela já tá reduzindo. Então, já tá bom, a gente já pode desligar esse abacaxi, tá bom? Senão ele vai passar do ponto e não vai ficar bom, tá bom? Então, aqui já tá ótimo, ó. Bom, pessoal, então aqui, olha, a gente pega uma vasilha, coloca uma peneira, tá? Um escorredor que você tiver aí pra gente poder escorrer o nosso abacaxi. Olha. Nós vamos escorrer ele, tá? E nós vamos reservar, ó, nós vamos reservar ele, porque depois nós vamos misturar com o creme. E essa caldinha, olha, que sai, nós vamos reservar, porque nós vamos usar ela pra umedecer o nosso bolo. Tá bom? Então, nós vamos deixar escorrer bem aqui o nosso abacaxi, tá bom? Para depois a gente poder misturar no nosso creme e dar andamento com a nossa receita. Então, pessoal, agora nós vamos para o creme, tá bom? Que nós vamos usar junto com o abacaxi. Então, nós vamos colocar na panela uma caixinha de leite condensado. Nós vamos dissolver direto no leite condensado 1 colher de farinha de trigo. Vamos misturar bem, ó, até dissolver a farinha de trigo no leite condensado. Ó, dissolve bem rapidinho. Após isso, nós vamos acrescentar 2 gemas, tá bom, gente? Peneiradas. Vamos mexer bem até ela se misturar por completo aqui no nosso leite condensado também. E agora aqui nós vamos acrescentar 250 ml de leite, tá bom, pessoal? Vamos dar mais uma misturada, tudo isso antes de ligar o fogo, tá bom? Ó, tudo já bem misturadinho, olha que bonitinho a cor que fica o nosso creme, né? A gema, ela é muito importante aqui, além dela dar cor, ela ajuda, né, na espessura, né, do creme. Então, aqui agora nós vamos ligar o fogo, tá? Nós vamos deixar no fogo médio e vamos mexer esse creme até ele começar a ferver. Assim que ele levantar a fervura, a gente abaixa, tá? Diminui o fogo e continua mexendo por mais 3 minutos, para que cozinhe completamente a nossa farinha, nosso ovo, nosso creme não fique com gosto de ovo nem com gosto de farinha, tá bom? Eu já volto e mostro para vocês assim que ele começar a levantar fervura. Olha, pessoal, então nosso creme começou a ferver, tá bom? Ó, quando ele começa a fazer essas bolinhas aqui, a gente abaixa o fogo e vai mexendo, tá? Sem parar, olha, pelas laterais, principalmente para ele não grudar na nossa panela. Olha, ele já tá borbulhando, tá vendo? Então, agora nós contamos 3 minutos sem parar de mexer. E depois de 3 minutos nós vamos desligar a panela, tá bom? Ó, pessoal, então já se passaram os 3 minutos e o nosso creme já chegou na consistência, tá bom? Olha, ele fica bem cremoso, olha, não fica muito duro não, porque quando ele esfriar ele vai endurecer mais, tá? Então, nesse momento já podemos desligar o fogo e vamos transferir esse creme para um refratário. Vamos transferir para o refratário. Pode ser de vidro, se você tiver, senão pode ser uma vasilha de plástico, mas que seja resistente ao calor, tá? Porque ele sai daqui muito quente.
Então, dependendo onde você colocar, corre o risco de derreter, tá? Então, prontinho, olha. E nós vamos cobrir, olha, com plástico filme, tá? Em contato com o creme, para que ele não forme aquela película, tá? Por cima. E vamos reservar o nosso creme até o momento do uso dele, tá bom? Então, nós já estamos aqui com o nosso abacaxi cozido e escorrido, tá? E já estamos aqui com o nosso creme também, que já esfriou, tá bom? Então, nós vamos tirar aqui, né, o papel em contato aqui. E olha que lindo, gente. Olha que creme mais lindo. Olha como que ficou cremoso isso. Tá bom, pessoal? Então, agora aqui nesse creme, nós vamos misturar o nosso abacaxi. Vamos dar uma misturadinha aqui e vamos misturar o nosso abacaxi. Esse creme rende bastante, viu, pessoal? Olha, vamos misturar todo o abacaxi aqui, mexer bem. E além de tudo, esse creme é delicioso. Ele fica super leve, ele não fica enjoativo, tá? Ele fica uma delícia. Então, olha, está prontinho o nosso recheio de abacaxi, que nós vamos usar lá para rechear o nosso bolo. Então, aqui agora, pessoal, ó, já estamos com o nosso bolo, tá? Olha, eu já parti em 3 discos, tá bom? A massa. Tá? Nós vamos usar a assadeira mesmo que nós assamos. Já estou aqui com o meu recheio de abacaxi prontinho e super delicioso. E aqui a nossa caldinha que nós reservamos, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês a montagem desse bolo. Olha, nós vamos pegar a assadeirinha, vamos pegar um plastiquinho, tá? Vê se você encontra no supermercado, loja de confeitaria mesmo. A gente precisa colocar ele para facilitar depois, né, a retirada do bolo. Então, nós forramos aqui. Nós vamos vir com o primeiro disco. Vamos colocar aqui. Ó, ajeita bem o plástico, tá bom? Vamos regar bem, umedecer bem com a nossa calda. Ó, umedecemos, tá bom? Então, agora vamos vir com a primeira camada de recheio. Ó, vamos colocar uma quantidade bem generosa, que a gente gosta de bolo recheado, bem recheado. Tá? Lembrando que esse bolo aqui é um bolinho de 10 fatias, tá? Essa forminha, né? Ela tem 10 centímetros de diâmetro por 7 de altura, tá? Então, agora eu venho com a segunda massa, com o segundo disco. Coloco, arrumo o plástico, pressiono bem, tá? Vou regar novamente. E venho com o restante do meu recheio. Esse recheio, ele rende assim, ó. Se for para um bolo de 20 fatias, ele vai render uma camada, uma camada só. Se for para um bolo de 10 fatias como esse, olha, ele rendeu as 2 camadas do mesmo recheio, tá vendo? Porque às vezes tem gente que gosta as 2 camadas igual, e tem gente que pede uma camada só desse creme com abacaxi e outra camada de outro tipo de recheio. Então, esse aqui a pessoa pediu com as 2 camadas de creme com abacaxi, tá bom? Então, deu pra fazer as 2 camadas certinho. Agora, venho com o meu último disco, umedeço mais um pouco. Prontinho. Agora, nós vamos fechar muito bem esse bolo e vamos levar para gelar, tá? Ele tem que ficar no mínimo 8 horas na geladeira, tá bom? Ou você faz de um dia pro outro e deixa ele lá, que ele tem que ficar bem geladinho para depois a gente poder retirar daqui e poder fazer a decoração, tá bom? Então, daí na parte da decoração eu volto e mostro para vocês a decoração desse bolo. Então, agora eu vou cobrir com papel alumínio aqui por cima e vou levar para gelar, tá bom, pessoal? Até mais! Então, agora vamos para a decoração do nosso bolo de abacaxi. Aqui eu estou com o meu chantilly bem gelado,
que eu tenho em torno de 400 ml de chantilly. Então, vamos bater em velocidade média até atingir o ponto correto. Eu volto e mostro para vocês certinho o ponto desse chantilly. Então, pessoal, para quem tem dificuldade de acertar, né, o ponto do chantilly, para ele não ficar poroso, a gente não pode bater muito, tá? E nem velocidade muito alta, para não incorporar muito ar, senão ele vai ficar poroso, não vai ficar lisinho. Então, ó, aqui, ó, ele começou a, tá vendo? A formar picos. Ó, ele tá lisinho, mas ele já tá numa consistência perfeita pra gente usar. Então, é isso, é esse modo aqui que a gente precisa o chantilly, tá bom? Agora eu vou colorir de amarelo, tá? Um amarelo bem clarinho. Então, vou colocar só algumas gotinhas, ó, desse amarelo. E vou dar só mais uma batidinha pra ele misturar toda essa cor, tá bom? Então, aqui, pessoal, já com o meu bolo, já desenformei, tá? Olha, já coloquei na bandeja, olha que delícia. Olha que maravilha de recheio, bem recheado, né? Então, agora, já com o chantilly batido, olha, que eu mostrei pra vocês, tá? Já colori ele de amarelo, bem clarinho. Eu vou fazer uma pequena camada, tá bom? Em cima e nas laterais, só para que o meu trabalho de bico grude, tá bom? Então, ó, é uma camada bem fininha. Ó, vocês estão vendo como que esse chantilly tá bem facinho de mexer com ele, porque ele não tá duro, tá? Olha, ele tá lisinho, ele não tá poroso, porém ele tá numa consistência certinha que ele gruda, olha, ele não tá molegado. Porque se ele ficar muito mole também, a gente não consegue fazer o trabalhado de bico, tá? Então, olha, aqui eu só vou passar uma camada fininha mesmo, não precisa muito capricho, porque a gente vai fazer o trabalho de bico, tá bom? Então, ó, vamos acertar pra ele ficar certinho, né? Na mesma altura, olha. Certo? Até aqui fácil, né? Então, eu vou fazer rosetas em torno desse bolo. Então, aqui eu tenho o bico 1M da Wilton, tá bom? E na manga de confeitar. Então, aqui já coloquei o chantilly na minha manga e vou fazer rosetas, olha. Eu pingo e giro. Olha. Tá? Eu vou fazer uma do ladinho da outra. Olha como que já tá ficando bonito. Ó, então, eu vou fazer em toda a lateral do meu bolo, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. E já volto e mostro pra vocês como que vai ficar esse bolo. Aqui eu já fiz o trabalhado de roseta em toda a volta. Então, agora eu vou fazer na parte de cima, tá? É o mesmo esquema, pingou, girou. Ó, faz uma pitanguinha e o contorno em volta dela. Tá bom? Então é isso, pessoal. Olha, já fiz as rosetinhas, olha, no bolo todinho, tá? Aí aqui em cima, se você quiser colocar cerejas pra enfeitar, morango, alguma coisa, ou pedacinhos de abacaxi também, né? Porque o bolo é de abacaxi, então aí vocês ficam à vontade, tá? Mas olha, uma decoração linda, fica super delicada, tá bom? E bem simples de fazer, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam esse bolo aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. Curtam aí, se vocês gostarem, e
compartilhem, se inscrevam no meu canal, tá bom? Então por hoje é só. Beijos, até o próximo vídeo.